Você quer descobrir as características de quem vence o pecado? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar 3 delas, diferente das características que a maioria das pessoas já conhece, como a vida de oração e a leitura da palavra, por exemplo. Vamos ver algo um pouco mais profundo que você provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Existe um livro chamado Quem Pensa Enriquece. Esse livro conta a história de um homem que dedicou sua vida a descobrir as características que todas as pessoas que enriqueciam tinham em comum. Uma pena que a maioria das pessoas se dedicam a entender em livros assim as características dos milionários para ficarem ricos, mas não se preocupam em saber as características dos homens santos que venceram seus pecados a fim de alcançar as verdadeiras riquezas celestiais. Se este não é seu caso, eu separei aqui 3 características que todo cristão que vence o pecado tem em comum. Fique neste vídeo até o fim e descubra 3 características de quem vence o pecado. Introdução. Se teve um homem que venceu seus pecados, foi o rei Davi. Sabemos dos principais pecados deste rei, tais como seu adultério, assassinato a um inocente e o censo em Israel contra a vontade de Deus. Apesar de todos esses pecados que ele cometeu, você não encontra na Bíblia algum pecado que virou hábito na vida dele. Ele adulterou uma vez, mas não vemos um segundo adultério. Assassinou apenas um homem e mais ninguém após ele. Depois de encontrar 3 características principais em todo cristão que vence o pecado, percebi que elas estão bem presentes na vida do rei Davi. Pode ter certeza que vai aprender coisas aqui que você não verá em nenhum outro lugar na internet. Vamos ver então as características de quem vence o pecado e usar o rei Davi como exemplo. 1. Seja misericordioso para vencer o pecado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Não adianta você esperar a misericórdia de Deus para te livrar do pecado se você não tiver misericórdia do seu próximo. Se quisermos que Deus ouça nosso clamor, precisamos começar a ouvir os que clamam por perdão, comida ou algum outro tipo de ajuda. Perceba como isso é relevante na caminhada do cristão. Todo crente que busca ter intimidade com Deus para vencer o pecado costuma buscá-lo estudando a Bíblia, orando e jejuando. Isso está correto, mas veja como a falta de misericórdia impede que tais sacrifícios sejam aceitos por Deus. Vamos ver, por exemplo, sobre estudar a Bíblia. Mateus 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Sabemos que os fariseus entendiam muito bem da lei de Moisés. A questão é que para Jesus não importava que os fariseus fossem tão entendidos da palavra de Deus, se eles omitiam as coisas mais importantes da lei, cuja misericórdia está inclusa. Às vezes nós estamos assim também. Queremos vitória sobre os pecados graves, enquanto damos uma enorme ênfase em obedecer aos mandamentos de menor importância, e não temos misericórdia das pessoas ao nosso redor, cometendo algo talvez mais grave do que o pecado que queremos nos livrar. Não vai adiantar ter tanto entendimento bíblico se você deixar de lado os preceitos mais importantes da lei, como a misericórdia, por exemplo. Vejamos agora em relação às orações. Provérbios 21, verso 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Como já foi dito antes, escute o clamor das pessoas, para que Deus escute o seu também. O texto cita os mais pobres, mas também pode se referir ao pedido de outro tipo de pessoa. Quem sabe um filho ou cônjuge querendo atenção apenas. Quem sabe um pai ou irmão querendo seu perdão. Não espere que Deus vá ouvir você se você não escuta o clamor do seu próximo. Vamos ver agora em relação ao jejum. Isaías 58, verso 3, 6 e 7. Por que jejuamos? Dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Porventura, não é este jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhe em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, cubras e não te esconda da tua carne? Nessa passagem, o povo de Israel não entendia porque jejuavam e Deus não lhes escutava. O profeta orienta através da palavra do Senhor que não adianta clamar por misericórdia por meio do jejum, se o povo mesmo não tinha misericórdia dos menos favorecidos. Mais uma vez é dito, sem misericórdia não alcançamos nada do Senhor, não alcançaremos nem mesmo a libertação dos nossos pecados. Que possamos nós sempre lembrar dos outros, olhar a cada um com mais empatia e afeto, que você consiga de fato pensar no próximo. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá,
Eis-me aqui. Isaías 58, verso 9. Vejamos agora a misericórdia de Davi. Davi é um bom exemplo de misericórdia. No capítulo 16 de 2 Samuel, Davi tinha todo o poder de matar Simei, o homem que lhe tacava pedras e amaldiçoava após a rebelião de Absalão. Ao invés disso, ele reconheceu que em sua condição deplorável ele merecia ser castigado por Deus e que este poderia estar usando Simei para isso. Ele também foi misericordioso quando aplacou sua ira por conta da atitude de Abigail, mulher de Nabal, em 1 Samuel capítulo 25. Alguém misericordioso como Davi não alcançou a misericórdia de Deus apenas para livrar dos perigos. Ele também foi livre de viver uma vida de pecado. Você encontra Davi adulterando uma vez na Bíblia, não duas. Ele assassina, que é diferente de matar, uma única vez e não duas. O pecado não era rotina de Davi, e por suas atitudes de misericórdia, Deus o livrou de uma vida de pecado e fracasso. 2. Seja humilde para vencer o pecado. O que é humildade segundo a Bíblia? Segundo a palavra de Deus, humildade é a pessoa que reconhece quem é. Lucas 18, versos 13 e 14. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Reconhecer suas falhas mostra sua humildade. Esse publicano, na parábola de Jesus, é um ótimo exemplo disso. Deus justifica e perdoa pessoas assim. Não apenas isso, mas ele a livra do pecado. Humildade também tem a ver com a pessoa que trata os outros como superiores. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É muito fácil querer considerar Deus superior a nós. Difícil é considerar os outros acima de nós. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo se dizia menor dos apóstolos, em 1 Coríntios 15, verso 9. As suas palavras em relação às outras pessoas acusam se você as considera superiores a si. Pessoas que costumam rebaixar as outras estão longe desse tipo de humildade, e Deus tende a permitir que elas permaneçam no pecado para que sejam humilhadas diante dos outros. Humildade, segundo a Bíblia, também tem a ver com a pessoa que sabe ouvir repreensão. 2 Crônicas 36, verso 12. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. A Bíblia diz que quando alguém não se humilha diante de um profeta do Senhor, é o equivalente a pessoa não ouvir a repreensão de Deus. Quando você não escuta seu pastor, seu pai ou alguém usado por Deus para te repreender, você não está sendo humilde. Quando não quer aprender com alguém por questão de orgulho, você também está deixando de ser humilde. E se quiser vencer seu pecado, você vai precisar ser humilde. A humildade de Davi. O rei Davi foi humilde em todos os seus caminhos. Ele sabia que não era ninguém diante de Deus, o que fica claro em suas palavras quando ora dizendo: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa? Por que me tenhas trazido até aqui? 1 Crônicas 17, verso 16. Em oração, Davi reconhece que tudo que possuía não era por méritos propriamente dele, mas pela mão poderosa do Senhor que o exaltou. Também foi humilde ao se referir a si mesmo como pessoa miserável diante de Saul, quando disse em 1 Samuel 24,14: Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? Uma pulga? Além disso, Davi sabia tratar os outros como superiores, que fica claro pelo fato de que ele nunca diminuiu o rei Saul, mesmo que este o perseguia. Ele sempre o respeitou como ungido do Senhor. E por fim, tinha a humildade de reconhecer quando errava. Quando Natã o repreende, ele reconhece e aceita ouvir a repreensão, em 2 Samuel, verso 12. Muitas das vezes usamos a palavra humilde com relação à situação financeira de alguém. Usamos a palavra humildade com relação à situação financeira de alguém. Acredito que esse pensamento não é correto, pois daria a entender que para ser um cristão você precisaria ser pobre, e sabemos que muitos ricos na Bíblia foram salvos, principalmente no livro de Reis. Davi é um exemplo de alguém rico e humilde, pois em seu livro de Salmos ele dizia: Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 40, 17. Sejamos humildes como o rei Davi. 3. Seja disciplinado para vencer o pecado. A Bíblia não contém nenhum versículo falando diretamente sobre a prática do fumo. Sabe por quê? Porque a Bíblia só fala diretamente dos problemas que eram mais comuns na época, e o tabagismo não era um problema daquelas gerações. Da mesma forma, hoje nós possuímos alguns problemas na nossa geração que não se tem nenhum versículo que vai citar muito diretamente a respeito deles. Eu estou falando sobre péssimos hábitos como dormir mal,
consumo de alimentos industrializados, uso desenfreado das telas, ou seja, computadores, televisores, tablets e celulares, se movimentar pouco, o que nos leva ao sedentarismo, e muitos outros maus hábitos que são comuns na nossa geração. Você sabia que esse tipo de comportamento te leva ao pecado? Sabe por quê? Porque o mesmo corpo que precisa ser santo, precisa ser disciplinado. Bons hábitos nos levam à obediência, maus hábitos nos levam ao pecado. Eu tenho outro vídeo onde eu falo mais sobre os hábitos que nos levam ao pecado. Cito 3 nele. Clique no link abaixo e descubra 3 hábitos que te levam ao pecado. O perigo dos maus hábitos. Estudos mostram que pessoas com péssimos hábitos tendem a procrastinar, ser preguiçosas, ser iracundas, ser acometidas de doenças e possuem muita dificuldade de superar seus vícios. Será que essas são características de verdadeiros cristãos? Óbvio que não, mas infelizmente nós vemos cristãos que se encontram nessa situação. Se você quiser realmente vencer seus pecados, você precisa de bons hábitos, você precisa ser disciplinado. Esta é uma das principais características de quem vence o pecado. Isso fará com que seu corpo responda melhor ao comando da sua mente. Vai te ajudar a correr da tentação, por exemplo, pois quando Paulo fala para fugir dos desejos da nossa juventude, em 2 Timóteo 2, verso 22, não é um ensinamento espiritual misterioso que ele está falando. Não, ele fala de correr mesmo, andar rápido, se afastar. É literalmente fugir, pois sabemos que a nossa carne é fraca. Mas como isso será possível com um corpo que não responde bem ao comando da nossa mente? Como vamos correr se somos tão preguiçosos? E como não seremos pessoas iradas, estressadas, nervosas e vingativas se temos péssimos hábitos que nos fazem dormir mal durante a noite e uma noite de sono mal dormida nos deixa mal-humorados no dia seguinte? Entenda que seu corpo precisa obedecer sua mente. Isso é domínio próprio. Faça como o apóstolo Paulo, que disse: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. 1 Coríntios 9, verso 27. Tá bom, Fernando, mas como eu faço para obter disciplina para ser santo? Eu vou passar agora 3 lições básicas para ser mais disciplinado e com isso obter vantagem sobre qualquer tentação e pecado. Primeiro, abandone o sedentarismo. Uma pessoa sedentária costuma ser relaxada e preguiçosa. Geralmente os cristãos, assim, costumam fazer piadas a respeito de si, com relação à sua preguiça. Ainda que sejam brincadeiras, é claro que tais brincadeiras falam a respeito de algo que eles realmente vivem, mas não dão a devida importância. Amigo, se você quiser ser alguém disciplinado, precisa abandonar esse estilo de vida. Sua vida não pode ser mais resumida em horas desperdiçadas no celular, horas desperdiçadas com jogos eletrônicos, enrolação para levantar da cama na hora de acordar, moleza e preguiça durante o dia. Sua vida precisa ser algo mais parecido com horas bem gastas com atividades produtivas, horas bem gastas com trabalho na empresa ou em projetos pessoais, evitar lugares que te deixam muito relaxado, como a cama ao acordar ou o sofá da sala, e praticar exercícios físicos. Esse tipo de rotina vai contribuir para que seja mais disciplinado para qualquer outra atividade. 2. Caminhe com disciplinados. No livro do profeta Daniel, aprendemos que ele e seus amigos tinham uma vida de oração e fidelidade a Deus. A verdade é que muitos de nós não temos disciplina para nada, porque quem está do nosso lado está pior do que a gente. Tendemos a nos comparar com essas pessoas e nos sentimos bem com isso. Meu amigo, teu padrão de vida não é um molenga que anda com você. É Jesus Cristo. É Ele que você deve imitar. Apesar disso, é sempre bom, claro, ter alguém o mais parecido possível com Ele, com Cristo, perto da gente, para que, ao observarmos os resultados da vida dessa pessoa, nós tenhamos a tendência de melhorar a nós mesmos também. Por isso, procure andar com pessoas disciplinadas, para que você seja assim também. Se não tem amigos assim, peça a Deus em oração e com fé. Pois se continuar a caminhar com gente relaxada, você acabará da mesma forma. Como está escrito, o que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, verso 20. 3. Tenha paciência. Não espere que você rapidamente será uma pessoa super disciplinada. Nem de longe isso vai acontecer. Você se tornará disciplinado pouco a pouco. Precisa ter paciência. Resumidamente, aconteceu assim comigo. Não gostava de ler a Bíblia, mas pouco a pouco, e mesmo sem vontade, eu ia lendo até que conseguia a média de 3 capítulos por dia, há mais de 10 anos atrás. Minha vida de oração era bem ruim também. Acredito que eu pensava algo como: se eu conseguir ler a Bíblia, então consigo orar também. E assim foi. Do mesmo modo, foi assim com a leitura de outros livros, jejum, exercícios físicos, e hoje tenho disciplina até para meditação e memorização bíblica. Pouco a pouco, você vai conseguindo e descobrindo que é capaz, e quando menos esperar, você finalmente terá uma mente que realmente manda no seu corpo, o que vai contribuir
muito e diretamente na sua santificação. Eu falo por experiência própria. A mesma época que mais obedeci a Deus foi a época que eu era mais disciplinado. Tudo o que eu precisava fazer, eu ia lá e fazia. E quando eu precisava correr da tentação, eu ia lá e corria. Simples assim. A disciplina de Davi. Por conta do fato de Davi ter sido muito trabalhador, nós sabemos que ele era uma pessoa disciplinada. Ele até mesmo venceu um leão e um urso para proteger as ovelhas de seu pai, quando estava pastoreando, em 1 Samuel 17, 34 a 36. Também sabe-se que Davi não procrastinava, pois a marca de um procrastinador é fugir dos problemas. Davi corria atrás dos problemas. Ninguém o chamou para derrubar Golias. Nem o próprio Deus o convocou a isso. Ele foi atrás de Golias por conta própria, inclusive na batalha mesmo, ele foi para cima do gigante. 1 Samuel 17:48. Meu amigo, se você for uma pessoa preguiçosa, indisciplinada, como vai vencer seu vício e seus pecados? Como vencerá o seu pecado se você não tem força nem para sair do lugar? Sejamos disciplinados como o rei Davi, porque só assim faremos parte do exército de Cristo, que luta contra o pecado e o vence. Inclusive, se você estiver preso em um vício, eu tenho um artigo no meu blog que fala sobre como ser liberto pela palavra de Deus. Vou deixar no link abaixo para você dar uma olhada depois. Resumo final: se você deseja seguir o exemplo de grandes homens de Deus, como o rei Davi e muitos outros, para que finalmente você possa vencer seu pecado, você precisa urgentemente das seguintes características de quem vence o pecado. Primeira característica: misericórdia. Isso porque Deus não ouvirá pessoas que não escutam o clamor dos outros. Segunda, humildade. Isso porque Deus ao soberbo abate e o deixa no pecado para que seja humilhado. Mas ao humilde ele exalta, livrando-o da iniquidade, fazendo dessa pessoa um vaso de honra e útil para a sua glória. E a terceira característica é a disciplina. Isso porque se o nosso corpo não nos obedece, então não temos como correr da tentação e nem vigiar. A luta contra o pecado é séria e ferrenha, requer esforço físico também. Essas são as características de quem vence o pecado que eu encontrei em meus estudos, além daquelas básicas que você já conhece. Se você conhece alguma outra que eu não disse neste vídeo, comente aqui embaixo. Assim você vai ajudar a vida espiritual de outros que lerem o seu comentário. Se gostou do vídeo, não esquece também de compartilhar com seus amigos, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais.